certo é certo mesmo que ninguém faça e errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E tem muita gente que se acomoda nessa situação, mas todo mundo faz desse jeito. Tá, mas quem são esse todo mundo? Esse todo mundo é aqueles 3% dos empresários que crescem com mais lucro e com liberdade? Ou é aqueles 97% que são escravos da própria empresa, que não conseguem ganhar dinheiro, que não conseguem crescer, que não conseguem contratar? Se você padronizar o caos da empresa, como é que o empresário vai conseguir estar no estratégico enquanto a equipe está no operacional e os líderes no tático? Essa pergunta que você, estando no estratégico, tem que parar a todo instante e se perguntar. Só um pouquinho. Eu tô escalando o erro, eu tô multiplicando o erro, ou eu tô preparando a minha casa, a minha vida para crescer com mais lucro e com mais liberdade? Campa, tem empresários que acham que fazer processos vai resolver a vida da empresa. Mas será mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E eu tenho um alerta para fazer. Cuidado para não padronizar aquilo que está errado na tua empresa. Isso é um cuidado que tem que ter mesmo, Cris, porque se eu padronizo o que está errado na minha empresa, eu vou ter um grande problema. Qual que é o problema? Eu vou profissionalizar o caos na minha empresa. Isso não pode acontecer de jeito nenhuma. A gente tem que profissionalizar a empresa, profissionalizar o funcionamento, profissionalizar a estrutura, o jeito de fazer as coisas, mas não a bagunça. Concorda comigo? Plenamente. Se você padronizar o caos da empresa, como é que o empresário vai conseguir estar no estratégico enquanto a equipe está no operacional e os líderes no tático? De forma alguma. De forma alguma. E isso é um negócio, assim, Cris, que é muito comum, tá? É muito comum. Olha só, semana passada eu peguei um caso que eu estava falando com uma membro ali do Strates. A gente estava fazendo num dos encontros, a gente estava olhando alguns processos. Ela chegou para mim e me trouxe um processo de cobrança, Cris. Cobrança de inadimplente. E aí eu comecei a perguntar, tá, mas para que é essa cobrança? Não, essa cobrança que eu quero cobrar aquelas pessoas que ficam de pagar e não pagam. Então o processo ia prever que a cada 30 dias depois da compra ia verificar se a pessoa pagou, se não pagou, para alguém ir atrás dessas pessoas e cobrar. Legal. Até aí tá certo, Até não aí tá? tá certo, tudo ok. Só que olha só, o negócio dela é um supermercado. Supermercado, geralmente, você compra cartão de crédito, Pix ou dinheiro, ou cartão próprio do supermercado. Esse é o normal. Agora, no mercado dela, não. No mercado dela, algumas pessoas mais privilegiadas, em torno de 600 pessoas, mais ou menos. Ah, só 600? Só 600. 600 pessoas trabalham no seguinte roteiro. Compram durante o mês inteiro, viram o mês, as pessoas vão lá pagar quando querem. Tá, mas isso é a mesma coisa que era da época da caderneta lá nos mercadinhos de interior? Foi o que eu falei, meu avô tinha um mercadinho desses aí, era na cadernetinha, anotava ali pronto. Então veja bem, qual que era o problema dela? Qual que era a dor? A dor é que algumas pessoas vinham, pagavam direitinho, outras não. Passavam, tipo assim, compravam dia 1º de maio, vão pagar lá dia 30 de junho. Então olha o prejuízo que é para um negócio que tem uma margem baixinha, operar desse jeito. O giro ficava no dinheiro que as pessoas não pagavam, porque na época da cadernetinha, aquela lá de antigamente, as pessoas viravam um mês e iam lá e pagavam. Tudo bem? Claro. Mas aí os clientes Normal. lá, no caso do supermercado, demoravam 60, desde a primeira compra, podiam levar até 60 dias para pagar. Quando não passava disso, tá? Mas então o que acontece? O problema dela é processo ou é formato de trabalho? É formato de trabalho. Formato de trabalho. Não, peraí, a gente tem que regrar isso de alguma forma. Em primeiro lugar, uma das coisas importantes assim, vamos olhar o mercado grande, foi o que eu falei para ela, o grandão, aquele que tem rede, tem 5, 10, 20, 30 lojas. Nesse cara, você compra crédito? A maioria não compra, não te dá crédito. Ah, mas eu sou pequeno, esses clientes estão acostumados, estão comigo há ano. Tudo bem? Então se estabelece um novo padrão. As pessoas fecham o mês, fechou o mês de compra, assinando bonitinho, você vai emitir um boleto para dia 5, dia 10, o dia que for mais conveniente para você e tá tudo certo. Então não adianta, o que eu tô querendo falar com isso? É uma questão de posicionamento.
Não adianta eu definir um processo, eu definir um padrão para um negócio que não funciona, Cris. Um negócio que a questão dela não é padronizar. A questão é impedir que aquilo acontecesse. Ou seja, muda o modelo de venda, muda o formato de venda. Sabe o que que eu fiquei mais incomodada com essa história? Você falou assim, ó, enquanto é pequeno, só que ela já tem 2 supermercados e não são tão pequenos assim. Então tá crescendo e tá crescendo do jeito que era quando era pequenininho. Mas aí você volta para um ponto importante, tá? O que é o jeito certo de uma empresa? O jeito certo de uma empresa é eu já pensar como grande. Uma empresa nasceu, ela tem que pensar como grande, tá? E o dia que eu for grande, como que vai ser? Então já começa a pensar grande, já começa a agir como grande, já começa a criar processos, criar uma cultura de empresa grande. Porque senão, qual que é o problema? Quando você acostuma o teu cliente de um jeito e você quer mudar aquele jeito, dificilmente ele aceita. Então você gera esses estresses. E aí eu até comentei com ela, provavelmente tem gente que só compra com você por conta disso, por conta dessa facilidade. Essas pessoas não estão preocupadas com você, elas estão preocupadas com o umbigo dela. Ah, Campa, mas se eu cortar isso, alguma dessas pessoas vão parar de comprar comigo. Tudo bem? O que você perde se não estão pagando mesmo? Pelo menos não perde a Não mercadoria, perde a e mercadoria. deixa para vender para o outro que aí vai ter mercadoria no supermercado para poder vender para outro cliente que paga direitinho. Exatamente. Então, há casos assim, ó, que, pô, não adianta eu querer organizar um negócio que não funciona, não adianta eu querer padronizar um negócio que não funciona. Eu padronizo o quê? O que é padronizar? Padronizar é eu simplesmente pegar aquilo que funciona, aquilo que dá resultado, e eu multiplicar e melhorar. Isso é padronizar. E é também eu pegar aquilo que não funciona e eliminar. Isso faz parte do dia a dia. Muitas vezes tem que reestruturar aquele setor, reestruturar aquela forma de trabalhar daquilo que está sendo feito para evitar dor de cabeça no futuro e o dinheiro ficar dentro da empresa. Ou é aquela história, por que eu falo do dinheiro ficar dentro da empresa? Que muitas vezes o empresário se sente um distribuidor. Entra um faturamento alto, mas ele pega aquele faturamento alto e distribui para todas as pessoas ou nem recebeu porque ficou lá na mão do cliente. Então ele está sendo um distribuidor. No momento que você recebe direitinho, que vende direitinho, que o trabalho está funcionando direitinho, o dinheiro fica dentro da empresa, pode ser reinvestido e faz o crescimento da empresa. É, exatamente. Por isso que a gente não mede o resultado de uma empresa pelo faturamento. A gente mede pelo lucro e pelo patrimônio que está sendo gerado, né? Mas aí, então, pegando esse caso, Cris, é algo que é muito comum. Os empresários têm algo na empresa que não está funcionando como deveria ou nem deveria ter uma determinada tarefa, uma determinada função, alguma coisa e querem simplesmente padronizar isso. E quando eu padronizo o erro, o que eu estou fazendo indiretamente? Eu estou gerando mais erro ainda. Eu estou simplesmente padronizando uma forma errada de fazer. Eu estou criando uma cultura. Isso está errado, mas a gente vai errar de um jeito padronizado. Tem alguma lógica em fazer um negócio desses? De jeito algum. De jeito algum. Se a pessoa vai padronizar o erro, vai crescer os problemas, crescer os incêndios, aí gera aquela dor do crescimento que diz assim: eu não quero crescer a minha empresa, porque se eu crescer, crescem os problemas. Então eu vou ficar pequeno porque daí não dói. Mas na verdade, não é o crescimento que dói. O crescimento desordenado de forma errada é que vai fazer a dor existir. No momento que a empresa está estruturada, que está fazendo do jeito certinho ali, que a pessoa está enxergando o que ela precisa fazer para a empresa ter uma estrutura que vai poder crescer de forma ordenada, sustentável e de maneira realmente organizada, é ali que ela vai poder fazer o trabalho dele de empresário ou dela de empresário e a empresa vai crescer e vai aparecer, vai ter 2, 3, 4 unidades sem o dono sofrer. Se eu não sofrer, nesse caso, assim, quando eu padronizo o erro, eu estou gerando também mais prejuízo para minha empresa. Pense esse caso dela. Imagina o seguinte, imagina que ela normatiza isso num processo. Tá, como eu vou cobrar esse tipo de pessoa? E continua ampliando isso. E de repente abre mais 3, 4, 5 supermercados e todos fazendo desse jeito. Todos abrindo mais clientes e abrindo essa caderneta para esses clientes e tendo que cobrar esses clientes. Cobrar 2.000 clientes inadimplentes. 2.000, 3.000, mais pessoas para o processo de cobrança, mais dinheiro que fica, mais mercadoria que deixa de circular, porque foi normatizado algo que é para ser, que não era nem para ter, mas foi normatizado, foi padronizado o jeito de agir. Então eu estou criando a cultura do erro. Só que esse é um caso. Agora imagina na rotina
você tem uma série de coisas que não deveriam ser feitas na empresa, que estão gerando prejuízo e você está padronizando esses erros. Quanto que isso a longo prazo vai gerar de problemas para uma empresa? Vai causar de problema numa operação. Sabe o que eu acho mais legal de tudo isso? Ainda bem que ela tá no Strates. Porque aí ela tem você para poder ajudar e a gente todo, né, toda a equipe da Viva Positivamente para poder ajudar ela a enxergar a empresa de maneira correta. Não é só a questão de normatizar uma cobrança de cliente inadimplente ou de fazer a coisa funcionar. É aprender a pensar como empresário de verdade. Aprender a estruturar a empresa para gerar dinheiro, gerar renda e fazer com que o negócio seja sustentável de verdade. Fazer um crescimento que seja bom. E aí o empresário ter paz. Uma das maiores coisas que os empresários pedem é paz. Paz. Poder dormir. É que quando você cria essa cultura de você fazer pausas estratégicas e olhar o teu negócio, você consegue perceber o que tem no meu negócio que não está funcionando, o que tem no meu negócio que poderia funcionar melhor, o que tem que poderia ser mais ágil, o que tem que poderia ser mais eficiente, o que tem que poderia fazer em menor tempo, com menos recurso, com menos pessoas, com menos dependência. E isso é um exercício que tem que estar presente na rotina do empresário quando ele tem essa postura e ele entende que o lugar dele é no estratégico, não é na operação. Aí você consegue melhorar, você consegue agilizar e você não faz esse tipo de coisa. Porque se a gente olhar assim, ó, eu criar um processo, eu padronizar aquilo que está errado, vai gerar uma eficiência para mim. Mas é uma eficiência, sabe em quê? Em fazer os problemas se multiplicarem. E aí os problemas que se multiplicam normalmente está gerando uma série de recursos que são gastos simplesmente para resolver problema e não para fazer a empresa crescer, não fazer a empresa andar, não para fazer aquilo acontecer como deveria. Então é esforço gasto, é dinheiro gasto, é energia desperdiçada com o que nem deveria existir. Por isso que o empresário precisa sempre escolher onde é que está colocando o esforço dele. Isso é uma questão de equilíbrio. Se eu estou colocando cada vez mais esforço em algo que não funciona bem, eu gero mais incêndios, mais problemas. Agora, se eu estou colocando cada vez mais esforço para poder reestruturar, reorganizar a empresa, criar padrões dentro de uma sistemática de trabalho que realmente funcione, aí sim a balança vai estar pendendo para o lado que é o melhor para a empresa. De crescimento, de rentabilidade, de orgulho da equipe, de gente que quer trabalhar lá e de tudo aquilo que o empresário sonha, né? E é por isso que é importante, né, Cris, sair daquela cultura, abandonar aquela cultura do jeitinho, os gatinhos sacados, né? Vai adaptando, porque tem empresário que é especialista em adaptar a empresa dele, seja para as pessoas que estão entrando, para os colaboradores, seja para cliente, seja para negócio, seja para qualquer coisa. Então começa a ter um monte de exceção. E quando eu começo a entender que a minha empresa, para eu crescer, para eu poder fazer com que ela me traga mais lucro, me traga mais liberdade, eu tenho que ter certas padronizações. Mas eu criar exceção da padronização e eu formalizar, eu normatizar essas exceções, eu estou simplesmente multiplicando os meus problemas. Então eu estou tendo que ter mais gente para corrigir esse tipo de problema, mais gente para gerar exceção, mais gente para se preocupar com isso. Então é muito difícil, você começa a criar uma estrutura que ela fica muito inchada, fica difícil de lidar. Então como é que eu vou replicar isso? Como é que eu vou me afastar? Como é que eu vou delegar? Como é que eu vou colocar pessoas fazendo isso se eu tenho que estar mais preocupado com a exceção do que com a regra? Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta que é bem cretina, tá? E como é que o empresário sabe que ele está fazendo errado? Como é que o empresário vai criar consciência que realmente ele está fazendo errado se a vida inteira ele fez assim e ele acha que está certo? A primeira coisa que tem que olhar assim, ó, pô, este meu jeito de fazer isso, ele tá me levando mais pro meu ponto B, tá me levando para onde eu quero, ou tá só me gerando retrabalho? Tá me levando para os resultados que eu quero ou tá gerando mais incêndio para mim? Então essa é a principal diferença. É um filtro extremamente simples. Todas as decisões que eu tomei, todas as regras que eu criei, todo o jeito de operacionalizar, tá melhorando o meu resultado ou tá gerando incêndio para mim? Eu tenho que pôr isso na balança. Se tá me gerando mais incêndio, o que eu tenho que fazer? Corta o problema. Você entende que se eu tenho claro onde eu quero chegar, se eu tenho claro o caminho, eu estou o tempo inteiro olhando. Isso me leva ou me afasta desse caminho? Esse é o principal filtro que tem que estar presente em todo empresário.
aquilo que eu quero. Isso que está acontecendo me aproxima ou me afasta? Se me aproxima, o que eu vou fazer? Eu vou colocar energia, eu vou colocar recurso, eu vou fazer aquilo acontecer com maior intensidade. Mas se me afasta, o que eu tenho que fazer? Corta. Porque às vezes, Cris, o caminho mais fácil, ele não é aquele que me leva onde eu quero. Às vezes aquilo que me leva onde eu quero é o mais difícil. Mas é difícil quando? É difícil quando eu não domino. Aí você chegou num ponto que eu acho que é muito importante falar. Eu lembro quando nós estávamos lá com a nossa primeira empresa, que foi aquele laboratório para a gente poder criar e sofrer tudo que a gente sofreu e criar a metodologia que a gente ensina hoje. A metodologia que a gente ensina dentro do Stratis ajuda o empresário a realmente não ter essa dor. E lá dentro tem pessoas para poder ajudar ele a apoiar a tomar decisões assertivas. Se eu tivesse isso na minha época de apagadora de incêndio, eu vou te dizer assim, ó, eu teria reduzido anos da minha vida de choro e ranger de dentes por ter apoio. E quem tem apoio tem vida. Eu acredito que a gente não nasceu sabendo. Eu vou te dizer assim, ó, tem muita coisa que eu me apoio em decisões dos outros, de pessoas que sabem mais do que eu. E eu pego a expertise dos outros para poder me ajudar. E o Stratis é um grupo assim. Então eu não posso deixar de falar disso. Porque é um negócio que realmente faz a diferença na vida de mais de 4 mil Mas então, empresários hoje. justamente, Cris, isso que você está falando é um negócio que essa pergunta eu recebo com muita intensidade, tá? Campa, você tem um curso para fazer processo? Tem uma consultoria para me ajudar a fazer processo? Tem como eu colocar alguém vir na minha empresa aqui fazer os processos? E a resposta é bem simples. Não. Por que que não? Porque processo, simplesmente fazer processo, tipo babuíno, simplesmente olhar para a rotina, olhar para as tarefas e sair documentando, não é a melhor solução. A melhor solução é sempre você parar, olhar para a tua empresa, entender se aquilo realmente tem sentido, se aquilo deveria acontecer, se aquilo deveria ser melhorado ou deveria ser cortado. Porque um dos sinais é justamente isso, Cris. Se aquilo está me gerando incêndio, aquilo está me gerando necessidade de controle paralelo, eu não posso continuar com aquilo. Não tem sentido nenhum, porque não vai me levar a lugar nenhum. Vai me atrapalhar. Então o que acontece? A gente sempre costuma falar, e tá aqui, né? Na minha pulseira. Você tem a tua aí, ó? Tenho, Tá aqui tá escrito, aqui, ó. ó. Se tá difícil, tá errado. E numa empresa é exatamente isso. Nada numa empresa é para ser difícil. Se as coisas estão acontecendo do jeito difícil, é porque tá errado. Tudo aquilo que tá fazendo, que tá gerando incêndio, tá gerando estresse, tá gerando dor de cabeça, é preciso parar e olhar. Isso realmente tem sentido? Tá certo isso? E aí uma das coisas que eu acredito que é um dos caminhos puramente simples para a gente filtrar é a gente parar de olhar somente para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Que é o que eu chamo de subir a régua. Se eu quero realmente que a minha empresa cresça com mais lucro, com mais liberdade, não adianta eu olhar para o meu vizinho que trabalha que nem um maluco e não ganha dinheiro. Eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para aquele empresário que já é aquilo que eu quero ser. E estar num grupo, estar em grupos como o Stratis, por exemplo, muitas vezes tem disso. Além de ter o apoio, tem essa questão de eu poder mirar mais alto, olhar para as pessoas que já estão voando alto e começar a entender, cara, eles cometem esses erros que eu cometo? Eles fazem essas coisas que eu faço? E às vezes, Cris, isso é muito importante falar, porque às vezes tem empresário que diz assim, ó, mas esse é meu principal diferencial. É o caso dessa supermercadista, mas esse é o meu diferencial aqui, o poder dar crédito para esses clientes. Mas por que você faz isso? Ah, porque eles não têm acesso a um cartão de crédito. Opa. Então quer dizer que o banco não dá um cartão de crédito para o teu cliente, aí você vai lá e dá crédito para ele. Acho que ele vai pagar. Que bom negócio. O banco, pensa comigo, o banco que é uma empresa bilionária, que são empresas bilionárias que giram muito dinheiro, que a expertise é dar crédito, não dá crédito. Aí você vai lá e dá crédito. Eu estou citando este exemplo, mas eu quero que as pessoas entendam que às vezes não é nem só essa questão de crédito, não. Às vezes aquilo que você acha que é um diferencial, ele é um diferencial para você atrair aquele tipo de cliente que só vai gerar estresse. Só vai gerar problema, só vai gerar transtorno. Então adianta ter cliente assim? Vai só gastar dinheiro e vai estar parado no mesmo lugar. Aí a empresa chega no platô, chega no teto e não consegue crescer além disso, porque não tem como ir adiante, porque só atraiu aquelas pessoas que estavam errado e o dinheiro fica parado onde não era para estar parado. E a empresa fica estagnada, fica gerando mais trabalho, retrabalho e não cresce.
não vira um negócio forte. Então, um dos sinais é justamente isso. É você olhar, será que minha empresa está sendo muito flexível? Será que eu estou aceitando muita coisa que eu não deveria aceitar? Será que eu estou me permitindo que os clientes venham e eles criem a regra para mim? Será que eu estou permitindo que a minha equipe mude meu jogo, mude meu jeito de ser, me afaste do meu objetivo? Isso são coisas que tem que estar sempre no radar de todo empresário. Aí entra a importância de olhar os indicadores, entra a importância de alinhamento com a liderança, entra a importância de você perceber se aquilo tem conexão com o teu planejamento ou não. E tem muitos empresários que começaram a empresa lá muitos anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, começa o empresário mais duas pessoas, o empresário mais uma pessoa, e ali tem alguns comportamentos e alguns hábitos que são de quem é pequenininho. Aí a empresa cresceu, tem 25, 30, 40, 50 funcionários, tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de empresa e o empresário continua com alguns comportamentos que eram lá do comecinho. Por exemplo, quer ver uma coisa, Campa, que eu já vi em muitos empresários? Fazer o café da empresa. Tá? Eu chego primeiro do que a minha equipe, porque daí eu vou lá e faço o café para os clientes, porque eu sempre fiz o café dos clientes. Você pode estar me olhando agora e dizer, mas que ridículo. Tem uma equipe de 30 funcionários e é o empresário que tem que ir lá, ou a empresária, né, que tem que ir lá fazer o café dos clientes? Não é ridículo, porque tem muita gente que faz. E não dá risada. Porque o café na tua empresa pode ser outra coisa que você está fazendo. Por exemplo, lavar os panos de chão. Levar para casa, né? Levar para casa para lavar os panos de chão. De quem é a responsabilidade? Você já distribuiu a responsabilidade? Então, tem coisas como é a cobrança de um cliente que demora demais para pagar, é um problema. Fazer o café da empresa é um problema. Não fazer reuniões com a equipe periódicas para entender como é que é o funcionamento é um problema. Não conversar com os teus sócios e alinhar uma linha de raciocínio é um problema. São comportamentos de empresários que não vão fazer a empresa crescer. E aí vai estar institucionalizando um problema, que é criar processos em cima de coisas que estão tortas dentro da empresa. Eu acho legal você falar isso, porque geralmente as pessoas estão atrás de técnicas, né? Eu queria técnica para contratar, técnica para lidar com as pessoas, técnica para liderar, técnica para fazer processo. E assim, eu acho super válido. A técnica conta muito. Mas no frigir dos ovos é o comportamento. O comportamento que vai determinar. Eu vou colocar até aquela técnica em prática, eu vou fazer isso acontecer, eu vou me posicionar, eu vou ter uma postura. Então você trouxe aqui aquele exemplo de, pô, tô começando um negócio, tem 2, 3 funcionários. É um tipo de posicionamento. Mas eu tô lá com 30, 40, 50, meu posicionamento já tem que ser diferente. A minha comunicação ela já tem que ser muito mais voltada para as lideranças do que para toda a base. O meu jeito de cobrar, o meu jeito de regrar as coisas, o meu jeito de formalizar tem que acontecer com uma coerência com isso. Então, esta mudança de comportamento é algo que tem que ser constante. Uma das perguntas que eu ouço muito, Cris, quando a gente fala de processos é assim, ó. Quando que eu termino de construir processos numa empresa? E a resposta é simples. Nunca termina. Como assim nunca termina? Então vai ficar o resto da vida? Vai. Por quê? Porque se você seguir a lógica que uma empresa tem que estar crescendo, tem que estar gerando mais lucro e mais liberdade, você vai estar sempre com gente nova na tua equipe, vai estar sempre com novas lideranças, vai estar sempre com talvez produtos novos, soluções novas, jeito diferente de entregar, jeito diferente de vender, jeito diferente de se conectar com o cliente. Essas coisas vão mudando a toda hora, o mercado evolui, tudo evolui. Então, se evolui, eu tenho que me adaptar. Mas para eu me adaptar, não significa simplesmente eu incorporar coisas novas para minha empresa. Eu também tenho que me preocupar em cortar aquilo que não funciona mais, cortar aquilo que já não é mais eficiente, cortar aquilo que só me põe para trás. Então, corto aquilo que não me leva onde eu quero e potencializo aquilo que me leva onde eu quero chegar. Isso é evolução. Isso é um empresário que está fazendo sua empresa crescer e passar além do teto da empresa. É realmente crescer, se desenvolver e fazer a coisa acontecer, enxergar lá longe. É o ponto B que você sempre fala, Campa. É de onde eu estou para onde eu quero chegar. Se o empresário sempre está com o olho lá no ponto B, com certeza ele vai estar evoluindo. E no momento que parou de evoluir a empresa, está pronto para morrer. Aí esse empresário já não tem mais função ali dentro. Se ele acha que a empresa dele está perfeita, imagina
se a gente achasse que a nossa empresa estava perfeita lá em 2005? Como estaria hoje se nós estivéssemos fazendo as coisas exatamente com aquela perfeição de 2005? Provavelmente eu não estaria fazendo o que a gente faz hoje, né? Começa Ah, por de aí. forma De alguma. forma alguma. Né? Então, assim, ó, eu acredito de verdade que antes de eu padronizar, eu preciso corrigir o que não funciona. Eliminar aquilo que não me leva a nada, corrigir aquilo que está ineficiente. Então eu ajusto isso e aí depois eu profissionalizo. E profissionalizo como? Regrando, criando os meus padrões. Então antes de pensar em processo padronizado, você tem que fazer esse filtro. Isso tá certo, isso não tá certo. Isso me ajuda, isso me atrapalha. Isso eu tenho que manter e melhorar, ou isso eu tenho que simplesmente cortar. É uma lógica extremamente simples. Mas se eu não faço isso, eu fico simplesmente potencializando, simplesmente profissionalizando o erro, profissionalizando o problema. E eu fico aceitando que a minha empresa vai ser cada vez mais dependente de mim, mais dependente de exceção, mais dependente de 2, 3 pessoas que são chaves na minha empresa. E ela nunca vai crescer. Por quê? Porque o olho está só no curto prazo. O olho está só no imediato. No momento que eu aceito, pegando esse exemplo que eu dei, que eu aceito 600 clientes modificando as minhas regras, modificando o meu jeito, bagunçando o meu financeiro, consumindo meu estoque e não gerando dinheiro, meu foco está mais aí do que no crescimento. É muita energia, eu desvio minha equipe, eu desvio meu esforço para fazer energia em corrigir algo que não deveria nem acontecer. Você entende a diferença, Cris? Tem sentido isso para você? Tem todo sentido. Tem todo sentido. Então, quando você está com a cabeça de empresário que está pensando no futuro da empresa, no longo prazo e não só nesse espaço pequenininho de tempo, é ali que tem que estar. É fazer a evolução da empresa para ela poder realmente crescer com sustentabilidade. E aí, organizar a bagunça. Organizar, não é que seja bagunçado, não é a bagunça assim como se tivesse as coisas fora do ar ali, no fora do lugar ali dentro, fisicamente na empresa. É na cabeça do empresário de vez em quando. Então precisa organizar as ideias para realmente fazer com que a coisa aconteça de uma maneira mais fluida e com menos retrabalho, menos gente para resolver pepino e mais gente para realmente fazer a empresa crescer e se desenvolver e gerar emprego, gerar renda e mudar a economia do Brasil para melhor. Exatamente. Pega, por exemplo, assim, ó, Cris, lembra da nossa primeira empresa lá na afirmação? O que a gente fazia no começo? Ah, precisa cliente, precisa crescer, precisa fazer base. A gente pegava tudo que era cliente, tudo que era ramo de negócio. Então, o que acontecia? Fechava uma empresa, lá fechava um negócio, era sistema de gestão, para quem não sabe. Então, a gente fechava, de repente, com uma empresa que era uma indústria. Nossa expertise era comércio e era prestação de serviço. E fechava com uma indústria. Aí tinha que adaptar o sistema para atender a indústria, tinha que adaptar a equipe de suporte para atender a indústria, tinha que adaptar a equipe de implantação para entender, tinha que adaptar a parte de integração com a contabilidade, tinha que adaptar uma série de coisas. Mas eu olhava o quê? Eu olhava o curto prazo, é um negócio que vai trazer um bom dinheiro. Então vendia normalmente essas horas, entrava um bom dinheiro, que legal. Aí treinava a gente, tinha que montar uma equipe, aí tentava fechar mais clientes daquele ramo, às vezes não vinha daquele ramo, aí fechava um outro ramo totalmente diferente e começava tudo de novo. Adaptação de tecnologia, adaptação de equipe, adaptação de processos. Quando via no frigir dos ovos, a gente tinha lá uns 80 ramos diferentes para atender. Então imagina a expertise da equipe entender 80 ramos totalmente diferentes. Tá, Campa. Deixa eu concluir. Mas isso não tá certo? Deixa eu concluir. Tava certo. Por que tava certo? Porque trazia caixa. Trazia caixa para nós. Mas o que acontecia? Tinha gente lá especialista num ramo, tinha gente especialista no outro ramo, virava um caos o negócio. Você lembra quando que a gente começou a ter paz? Quando a gente começou a cortar ramos. A gente transformou aquela empresa para atender 4 segmentos. E aí o que aconteceu, Cris? A gente ficou bom naquilo. Muito bom naquilo que a gente fazia. A gente se tornou especialista naquilo que a gente fazia e a nossa equipe especialista junto com a gente, não a gente. A equipe especialista, mas não um generalista em 80 ramos. Exatamente, era muito mais leve, era muito mais fácil de atender, era muito mais fácil de fechar negócio. Então a gente passou a dizer não.
Esse é o principal. A gente dizia não para aqueles casos que a gente dizia sim. Ah, mas era ruim dizer não? A curto prazo era. Deixava de entrar um caixa bom. Mas a longo prazo era ótimo, porque fortaleceu o nosso negócio. A equipe ficou leve, ficou mais fácil de fazer gestão, ficou mais fácil de treinar, entrava gente nova, tudo era mais fácil. Menos gente para atender mais clientes. Mas- Antes tinha que ter segmentadinho, porque não era todo mundo que conseguia aprender de tudo, né? Então, no momento que foi especializado, ficou menos gente para atender mais clientes, porque eles eram especialistas. Eles faziam mais em menos tempo. E é isso que rentabilizou a nossa empresa. Então, aí entra o que eu tô falando aqui. Adiantava simplesmente fazer processo para documentar aqueles ramos que nem era o objetivo, que nem era o foco do negócio? Era simplesmente normatizar a bagunça. Simplesmente regrar o erro. E quando eu regro o erro, o que eu tô fazendo? Venha mais erro. Tem um jeito padronizado de assumir erro. É um jeito padronizado de criar incêndio dentro da empresa. É, exatamente. Um jeito padronizado de replicar aquilo que eu não quero mais. Então eu tenho que ter esse olhar. O que eu quero? É isso ou é aquilo? Isso me leva ao meu objetivo ou me afasta do meu objetivo? Se me leva, potencializa. Que processo ele vem para isso? Vem para potencializar aquilo que me traz resultado, vem para potencializar aquilo que me leva no meu objetivo. Para isso serve um processo. Agora, se é para eu normalizar algo que me afasta, não tem sentido nenhum. Então, por isso que primeiro a gente corrige, primeiro a gente alinha, depois a gente padroniza. Eu lembro de um outro caso de uma cliente que ela tinha bastante. Era bastante torto o jeito de trabalhar da empresa. Tinha muita gente que fazia muita coisa, era muita gente e muito retrabalho. Tu lembra desse caso dos retrabalhos excessivos? Você quer que eu adivinhe de quem que você tá falando? Isso tem todo Eu dia não vou histórias contar o assim. caso. A Tá, gente mas- conta o milagre, mas não conta o santo. Então vai ter que contar toda a Eles história. tinham Mas sem uma- perguntar se eu lembro não, né? Eles tinham uma manufatura que fazia determinadas coisas para dentista. Ah, tá. E aí ia para adiante, chegava num setor, depois no outro, Aham. daquele produto que eles produziam para dentista. E aí, quando chegava no cliente, estava errado. Foi feito fora das conformidades. E aí voltava e ela pagava mais uma vez para fazer toda a produção para toda a equipe que eles eram comissionados, para poder chegar lá no final e encontrar um produto com erro de novo. Tinha até processo pra isso, né? Tinha Tinha processo. até processo pra gerir o retrabalho. Olha só que doido. Conta mais a respeito. Tinha processo, tipo, errou, a pessoa ganhava pra produzir. Errou, a pessoa ganhava pra corrigir. E tinha processo pra gerir esse pagamento da correção. Ah. Você entende? Primeira coisa. As pessoas então ganhavam dinheiro com erro. Ganhavam dinheiro com erro. E quem que ganhava menos nessa história? É interessante acertar quando acontece isso? Não, Claro que não. não vale a pena acertar. Se eu acertar, Se eu ganho eu uma fosse a pessoa vez. da equipe que tá lá ganhando 2, 3 vezes com o mesmo cliente, com o mesmo erro, com o mesmo problema, eu ia querer que continuasse. Mas para a empresa não era bom isso. Só que não estava sendo percebido. E aí que é o problema. Imagina não fazer só- processo para gerenciar o erro e pagar 2 vezes a mesma coisa. Não só não era percebido, como tinha processo pra normatizar esses erros. Você entende o que eu tô falando? Erro institucionalizado dentro da empresa que gerava mais prejuízo para a Mais empresa. prejuízo. Regrado à repetição. Fadado à repetição. Então, você entende por que eu preciso primeiro olhar para minha operação, entender o que funciona, entender o que não funciona para depois regrar? Com certeza. Por isso Por isso que o empresário tem que estar no estratégico, Campa. A gente vive falando que o empresário tem que estar no estratégico. Porque pensa bem assim, ó. Se eu tô. Vamos olhar fisicamente o negócio. Se eu tô no topo de uma pirâmide, eu tô no topo de uma pirâmide do Egito, aquelas bem grandonas que estão lá. Eu enxergo longe. Eu vejo o que todo mundo tá fazendo. Agora, se eu tô lá no pé da pirâmide, eu vou enxergar 2, 3 tijolinhos ali e eu vou ter a visão quadradinha e pequenininha. Só daquilo que eu tô fazendo. Só daquilo que poucas pessoas estão fazendo. Mas se eu tenho a visão do todo, eu consigo ver qual setor se conecta com qual e aonde que está o problema no fluxo todo dessa jornada dentro da empresa, não é? Porque, na verdade, é justamente isso, tá, Cris? Quando eu começo a regrar aquilo que não funciona, normatizar isso, eu entendo que isso é normal. E isso, pra mim, é como pegar a sujeirinha e jogar pra baixo do tapete numa casa.
Uma hora vai aparecer. A hora que eu erguer, o que vai acontecer? Vai aparecer uma sujeira do caramba. Então, se eu normatizo o erro, é isso que está acontecendo. Eu estou criando um padrão para tomar prejuízo. E aí a empresa não cresce. É o caminho que a gente tem para gerar mais problemas, gerar mais estresse e ficar na estagnação. Ou seja, eu estou acelerando o caminho errado quando eu simplesmente regro aquilo que eu nem deveria estar existindo. E é por isso que 3% das empresas brasileiras são aquelas que crescem de verdade, não é? Claro, porque essas empresas, o que elas fazem? Elas fazem pausas estratégicas para olhar o seu negócio. Olhar como um todo, parar, refletir, ocupar lugar lá no estratégico, poder realmente analisar números, analisar indicadores, tomar decisões que mudam o rumo da empresa. E é isso que o empresário tem que fazer, Cris. E aqui, inclusive, uma das coisas que a gente mais faz no Stratis é isso. A gente poder estimular esse empresário a ele ter essa visão. Peraí, o que eu preciso fazer para minha empresa crescer? O que eu preciso fazer para aumentar meu lucro? O que eu preciso fazer para diminuir a dependência que a empresa tem de mim? Porque isso que dá liberdade. E você entende como as coisas são conectadas. Eu não vou conseguir ter uma empresa extremamente lucrativa se eu estou preso a esse tipo de questão. Se eu estou preso a ter que normatizar erro. Se eu estou preso a operacional. Se eu estou preso a ter que estar conduzindo a minha equipe o tempo inteiro. Quando que eu vou fazer minha empresa render com mais lucro? Quando eu consigo... Quando eu consigo realmente olhar para tudo e ver oportunidades de melhoria, Cris. O que eu falei que fiquei curioso? Eu acho interessante porque você falando em normatizar o erro, então esse empresário que é o apagador de incêndio, que está toda hora ali acostumado com o caos, com os incêndios, com as coisas acontecendo, isso já virou um vício, bota nos processos para ele ter que voltar a pagar mais incêndio ainda. Esse cara que já tá no vício dos incêndios, ele nem pausa para parar e fazer processo, né? Ele simplesmente aceita aquilo como normal. Mas se ele fizer processo para aceitar aquilo como normal, ele tá errando 2 vezes. Primeiro erro é aceitar o erro. Segundo lugar é normatizar o erro. Padronizar o erro. Então tá pecando 2 vezes na empresa dele. Que aí ele não tá resolvendo os incêndios, não ele tá resolvendo os incêndios. Apagando, criando vários extintores para apagar muitos incêndios todo santo dia mais rápido possível. E aí é diferente de você resolver o foco do incêndio. E é por isso assim, eu sempre gosto de trazer uma reflexão, né? Qual que é a reflexão? Quais os sims você tá falando quando você deveria dizer não? Quais os sims estão gerando incêndio e estão afastando você do teu objetivo? Então, dizer não, às vezes, acaba sendo ou não aquele caminho para que você realmente consiga ter dentro da tua empresa só aquilo que tem sentido para você. Só aquilo que te leva para onde você quer. E processo é bom, né, Campa? É bom demais, Cris. Criar uma sistemática de trabalho para a empresa é remédio. O empresário ser o centro de tudo, ser o maior apagador de incêndio, ser aquele que resolve tudo, que sabe de tudo, que vê tudo, que resolve tudo, ele tá realmente causando muitos incêndios e muitos problemas para a empresa. Agora, no momento que se sistematiza o trabalho da empresa, cria é como se fosse criar uma sistemática de trabalho para a empresa através de processos, através de métricas, através de indicadores. E se eu dissesse assim, ó, tá aqui, ó, a minha empresa, Campa, compra a minha empresa agora? Tá aqui, ó, ela funciona desse jeito. Eu não preciso ir junto com ela com uma etiqueta de patrimônio na testa, porque eu tô te entregando uma empresa que funciona sem depender de mim. Você não precisa vender tua empresa. Eu sei que você gosta da tua empresa, tu não quer vender ela hoje. Mas tá e se tudo quiser? bem. Mas se quiser, você tem o direito. Se você morrer, desculpa, que Deus me livre, mas que não seja hoje nem amanhã. Mas um dia vai acontecer. Vários casos que a gente já viu, né? Claro, vários casos aí deixam um baita de um problema para a família. Porque a empresa não está organizada, a empresa não está sistematizada, não tem processo para nada, tá uma zoeira que tá tudo na cabeça de uma pessoa ou 4, 5 pessoas dentro da empresa. E aí, a pessoa que herdou, em vez de herdar uma empresa, herdou um baita de um problema. E é por isso que eu gosto, Cris, da metodologia do Stratis, porque além de dar técnica, a gente também consegue acompanhar. Porque uma coisa da técnica, vai lá, se vira, faz e acontece. Então a gente também consegue perceber, cara, aquilo realmente está sendo feito do jeito certo, aquilo está sendo implementado, está sendo seguido pela equipe, as pessoas estão conseguindo entender, estão conseguindo dar conta. Então uma das coisas assim que eu sempre gosto de deixar esse convite aqui para você
é que você converse com nossos especialistas, marque uma reunião, e essa reunião ela é gratuita. Basta você apertar aqui em algum lugar, aqui na tela, ou tem um QR Code, ou tem um link aqui em algum lugar. Faz uma reunião com os nossos especialistas, ele vai ouvir você, vai entender os teus gargalos, vai entender o que não está funcionando e vai te apontar um caminho. Como que você faz para resolver isso? E se fizer sentido, ele vai sim apresentar o Stratis para você. Porque no Stratis a gente realmente consegue pegar na tua mão, acompanhar até você reestruturar a sua empresa para ela crescer com mais lucro e com mais liberdade. Isso a gente faz todo santo dia, olhando casos, olhando a realidade, olhando o que está sendo feito e ajustando. E às vezes, Cris, a gente está falando de processo, mas às vezes o processo tem um monte de ponto cego que a pessoa que está ali no dia a dia não vê. Porque o que é comum no empresário fazer? Vou criar um processo, chama lá um líder daquele setor, me ajuda a criar? Beleza. O líder senta com ele e define. Mas define do jeito que eles sabem. Então, às vezes, a informação está ali pela metade. Aí larga lá para a equipe não dá conta. Ou até a equipe que está enraizada na empresa dá conta. Mas aí entra a gente nova não consegue seguir. Porque tem ponto cego. Tem ponto cego, o óbvio precisa ser dito e uma visão de fora vai fazer realmente o negócio funcionar direitinho ali. Só que não é só a questão da técnica do processo, que nem você falou. É posicionamento do empresário, é a forma de enxergar a empresa, é a forma de enxergar os processos e a metodologia de trabalho de toda a empresa. Então, tudo isso a gente trabalha dentro do Stratis. E esse posicionamento também, Cris, ele tem muita questão de você abrir teu campo de visão. E abrir teu campo de visão é simplesmente parar, olhar a tua realidade. Parar de olhar os problemas. Parar de olhar aquelas coisas que tá todo mundo fazendo que tá errado. Porque tem uma frase que é meio que popular, essa frase, diz que é certo mesmo que ninguém faça e é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E tem muita gente que se acomoda nessa situação, mas todo mundo faz desse jeito. Tá, mas quem são esse todo mundo? Esse todo mundo é aqueles 3% dos empresários que crescem com mais lucro e com liberdade? Ou é aqueles 97% que são escravos da própria empresa, que não conseguem ganhar dinheiro, que não conseguem crescer, que não conseguem contratar? Então a questão é essa, com quem que você se compara no mercado? Você se compara com quem realmente tem resultado de verdade ou você se compara com gente que sofre? Isso é posicionamento, Cris. Então a pergunta que tem que se fazer é sempre assim, ó. Será que eu estou escalando o erro na minha empresa ou estou estruturando o meu crescimento? É essa pergunta que você, estando no estratégico, você tem que parar a todo instante e se perguntar. Só um pouquinho. Eu estou escalando o erro, eu estou multiplicando o erro ou eu estou preparando a minha casa, a minha vida para crescer com mais lucro e com mais liberdade? Porque se está multiplicando o erro, está errado. Dói falar isso, mas é verdade. E multiplicar erro, o que é? Eu repetir as mesmas coisas que não funcionam. É até uma insanidade, Cris, mas eu vejo muito isso. Acompanhando empresários lá no Stratis, eu vejo muito isso. Gente que sabe que aquilo não funciona, gente que sabe que aquilo dá errado, que sabe que vai estar tomando prejuízo, mas insiste naquilo, multiplica aquilo, treina a equipe para aquilo, faz processo para aquilo. Não vai sair do chão. Mas em contrapartida, depois que eles aprendem, eles têm empresas que funcionam de verdade, pode trocar a equipe inteirinha, 100% da equipe, que a empresa continua em pé, continua funcionando, continua fazendo a coisa acontecer e continua gerando emprego, gerando renda e continua ganhando dinheiro. O faturamento não para se trocar as pessoas. É isso que é a diferença entre você ter uma empresa que realmente está estruturada para uma empresa que a pessoa está ali tocando com a barriga. Então, vamos fazer uma comparação bem real, uma analogia bem real. Olha o que aconteceu agora com o Papa. Sim. Infelizmente faleceu o Papa, não é verdade? Agora imagina o seguinte, se o Vaticano fosse como 97% das empresas que existem no mercado, o que teria acontecido com o falecimento do Papa? Tinha parado tudo. Parou o Vaticano, parou a Igreja Católica, parou tudo que tem a ver com aquilo ali. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque não depende do Papa. E numa empresa, o empresário é como se fosse o Papa, não deveria depender dele. Mas muitas vezes depende. Por isso, precisa dessa metodologia toda implementada dentro da empresa. A gente é o dono da verdade? Não. A gente não faz tudo 100% certo, mas a gente ensina o empresário a chegar nos 99% certo dentro da empresa. E é ali que faz a diferença real. Na paz,
no lucro, na liberdade. E é aquela história. Tirar férias de verdade sem precisar estar respondendo à equipe é o que vai fazer a diferença na vida do empresário. Ah, mas não quero tirar férias. Tá tudo bem, não precisa tirar férias. Mas se você quiser, não é com o celular na mão que você vai tirar essas férias. É realmente fazendo a tua empresa andar no piloto automático, das coisas acontecendo de verdade no seu dia a dia, sem depender de você ou de poucas empresas que precisam estar lá controlando tudo. Eu acho que uma das falhas principais que impede, às vezes, muitos empresários de mudar a sua realidade é a aceitação. É aceitar os problemas, aceitar incêndio, aceitar dependência, aceitar gente que não dá conta, aceitar líder que fica na execução e não lidera, aceitar processo falho, aceitar essas coisas, aceitar imposição de cliente, aceitar aquilo que não leva para os objetivos. É aceitação. A inconformidade é o primeiro sinal de progresso, no meu ponto de vista. É olhar para aquilo e, pô, isso está errado. E a gente faz esses podcasts, Cris, que é justamente para abrir esses olhos. Cara, isso está certo, isso está errado, isso me leva onde eu quero, isso não me leva, isso me ajuda, isso me atrapalha. Acho que ser um estrategista é ter esses filtros. É olhar para a coisa com olhos críticos. É imaginar o seguinte, tem aquela historinha científica lá da síndrome do sapo fervido. Conhece a história, né? Vou resumir um pouquinho. Dizem os cientistas que se você pegar um sapinho, um sapo, bichinho, colocar numa panela de água fria e colocar em cima do fogão para aquecer, o sapo vai ficar nadando, aquilo ali, as células dele vão se adaptando àquela temperatura, ele vai morrer queimado sem entender o que aconteceu, porque ele simplesmente aceitou aquele calor como normal. Mas se você pegar uma panela de água, botar a ferver e largar um sapo lá dentro, o sapo vai bater naquela água e vai pular fora, porque ele viu que está errado. Então, o exercício, o que essa história tem a ver com isso? Essa história tem a ver porque é um exercício que eu quero propor para você todo santo dia. Imagina que você não é você. Imagina que você é alguém de fora que veio para olhar para a tua empresa, olhar os teus processos, olhar a tua equipe, olhar a tua organização, olhar o teu jeito de fazer negócio, olhar tudo na tua empresa. Imagina que você é uma outra pessoa, entra na tua empresa com outros olhos e olha para aquilo e se pergunta: você ficaria ali ou você faria como aquele sapo largado na água fervendo que pulou fora? Entende? Então eu aposto que muitas coisas você vai olhar e vai pensar assim, cara, eu sou aquele sapo que está fervendo ali dentro. Mas se você continuar olhando como aquele sapo que está fervendo, você vai ferver. Você vai matar a tua empresa. Se não matar a tua empresa, você vai matar a tua vida. Não necessariamente vai matar você, mas vai matar a tua vida. Então para e começa a olhar como se fosse aquele sapo que pula na água fervendo. Olha com o olhar de fora. Isso faz toda a diferença. A gente faz muito isso aqui. Nossa rotina, a gente faz muito isso. A gente olha a realidade de empresário, aquela realidade que ele aceita, que ele se conforma, que ele acha que é certo, e a gente põe o dedo na ferida. Cara, tá errado. Isso aqui não vai te levar a nada. E às vezes nem sempre as pessoas gostam, né, Cris? As pessoas gostam que se passe a mão na cabeça, diga que tá tudo certo, mas isso não ajuda ninguém. Como é que é aquela história? Eu não vim aqui para fazer amigo, Não vim pra vim aqui fazer para amigo. ajudar de verdade. Exatamente. Exato. E eu acho assim, ó, Cris. Eu acho que todo empresário que já passou de 3, 4 anos, que tem 10, 15, 20 funcionários, que tá contratando mais pessoas, que tá crescendo, cara, pra mim já é um herói, independente de estar trabalhando que nem um cavalo ou não. Já é um herói. Que não é, convenhamos, empreender no Brasil é pra louco. É pra maluco. Então essa pessoa que tem um negócio que tá crescendo, que tá performando, já tem a minha admiração. Mas imagina fazer as coisas do jeito certo, sem replicar problemas, sem potencializar processo ruim. Simplesmente potencializar aquilo que funciona, poder entregar mais dos seus produtos, poder entregar mais dos seus serviços para mais pessoas. Qual é o potencial que tem para isso tudo? É isso que faz uma empresa forte, é isso que faz um país forte, Cris. É gerar assim, ó, o momento que a empresa está estruturada, que ela está crescendo, não é para você. Não é só para tua família. Você vai gerar mais emprego, mais renda, vai poder ajudar mais clientes, porque se você abriu a empresa com esse ramo de atividades que você tem, quanto cliente, quanto ser humano você ajuda com o teu trabalho? Quanta pessoa precisa de você, que de repente você não está dando conta hoje, nem de ser encontrado por essas pessoas que dependem de você. E olha lá para os olhinhos dos teus filhos ou dos teus pais, dizendo assim, nossa, olha o que ele faz, olha o que ela faz, olha a diferença na vida das pessoas que essa pessoa está entregando. Então não é só sobre você,
No momento que você faz a tua empresa crescer, é sobre os outros, é sobre quanta gente você está ajudando a mais. E se for de forma estruturada, é ali que você vai conseguir realmente ajudar muito mais gente. E tem uma coisa que falam, Campa, a gente diz assim, mas eu preciso ajudar as pessoas. Sim, mas ajudar não é fazendo só a caridade. Muitas vezes ajudar é você vendendo o teu produto e serviço com maestria. Porque muita gente precisa do teu trabalho e quer pagar pelo teu trabalho. Precisa disso. Mas também tem um detalhe. Bill Gates é uma pessoa que ajuda muita gente. Ele já distribuiu a fortuna dele 2 vezes. Ele se desfez de uma parte da fortuna dele para poder ajudar gente que é pobre. Gente que precisa realmente de verdade. Mas se você fizer o teu dinheiro render, você ganhar muito mais dinheiro, você vai poder fazer como ele. Mas Bill Gates só fez isso por quê? Porque tinha empresas fortes Exatamente. que não dependiam dele e que não tinha processo errado replicado. Então não adianta querer ajudar lá na África se você não consegue ajudar dentro da tua empresa hoje. É fazer a coisa direitinho, né? Exatamente. Então, só pra gente finalizar esse podcast, né, Cris? Eu acho que o exercício é justamente esse. O exercício é você olhar para tudo que é feito na tua empresa, olhar com um olhar crítico e pensar assim: isso me leva onde eu quero ou me afasta? Se me leva, potencializa, se afasta, corta. É um olhar crítico, um olhar de estrategista que está no estratégico, fazendo pausas estratégicas, pensando em crescer com mais lucro e com mais liberdade, Cris. E a gente convida você que está assistindo a gente a fazer pausas estratégicas na tua empresa, a pensar o que pode ser melhorado, a respirar um pouco, beber um gole de água e dizer assim: o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa hoje? Isto é uma pausa estratégica. E se você gostou do nosso podcast, compartilha com outros empresários. Curte, porque aí o algoritmo do nosso YouTube, do nosso Spotify, vai distribuir, vai mostrar, recomendar para muito mais gente. E é isso que nós queremos. Com o nosso movimento da pausa estratégica, é ajudar cada vez mais empresários a conseguirem melhorar suas empresas, fazendo ela crescer com mais lucro e liberdade. E você pode ajudar a gente. Compartilha com os teus amigos, compartilha com outros empresários e, se você está ouvindo, recomenda. Recomenda para mais gente, porque é isso que é o nosso trabalho, fazer a vida dos empresários ser melhor. É isso, Campa? É isso, e assim encerramos então mais uma edição do Pausa Estratégica. O nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Positivamente.